Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. A live de hoje é mais uma microaula. Falarei o básico de multidimensionalidade. São as múltiplas dimensões, tipos de dimensões que existem no universo. Primeira dimensão, a dimensão intrafísica. É a dimensão mais densa e material, onde as consciências se manifestam através do soma, corpo físico. A dimensão intrafísica é a dimensão específica do corpo físico, do soma, onde a consciência intrafísica, o espírito, atua com seu grau máximo de restringimento, devido à utilização dos 4 veículos de manifestação. Para quem não sabe, veículo de manifestação são os corpos que os espíritos, as consciências utilizam para se manifestar numa determinada dimensão. Nós temos 4 corpos, nós utilizamos 4 corpos na dimensão intrafísica. O corpo físico, que é o corpo de carne, o corpo energético, que são corpo energético, que são os chakras, o corpo emocional e o corpo mental. A dimensão intrafísica é composta por planetas, estrelas, galáxias, meteoros, satélites naturais, cometas e sistema solar. Segundo tipo de dimensão que existe no universo, a dimensão intrafísica semidensa. A dimensão intrafísica semidensa é a dimensão densa e material onde as consciências se manifestam através do corpo físico, soma. É menos densa que a dimensão intrafísica comum. A dimensão intrafísica semidensa é também a dimensão específica do corpo físico, do soma, onde a consciência intrafísica, o espírito, atua com seus 4 veículos de manifestação. Então, na dimensão intrafísica semidensa, os espíritos, as consciências intrafísicas, também se manifestam com 4 veículos de manifestação. Também se manifestam com 4 corpos. O corpo físico, que é o soma, o corpo energético, que são os chakras, o corpo emocional e o corpo mental. A dimensão intrafísica semidensa também é composta por planetas, estrelas, galáxias, meteoros, satélites naturais, cometas e sistema solar. Então, qual a diferença da dimensão intrafísica comum para a dimensão intrafísica semidensa? A única diferença é que na dimensão intrafísica semidensa, ela é menos densa, menos dura, menos material que a dimensão intrafísica comum. O resto é igual. Os espíritos que vivem nessas dimensões usam 4 corpos: corpo mental, corpo emocional, corpo energético, corpo físico. Nessas 2 dimensões existem galáxias, sistema solar, planetas, estrelas, cometas, asteroides. Vamos agora para o terceiro tipo de dimensão que existe no universo: a dimensão extrafísica. É a dimensão espiritual. É a dimensão onde não existem elementos densos e materiais. Nessas dimensões habitam consciências extrafísicas, espíritos afinizados pensenicamente em suas harmonias e em seus desequilíbrios. O que significa isso? Na dimensão extrafísica, na dimensão espiritual, os espíritos vivem com outros espíritos que pensam e sentem iguais a eles. Joãozinho é um espírito que ele pensa alegria, sente alegria, exterioriza energia de alegria. Ele vai viver na dimensão espiritual, na dimensão extrafísica, com o Márcio, que é um outro espírito que pensa alegria, sente alegria e exterioriza energia de alegria. Você vive na dimensão onde todo mundo pensa igual a você, onde todo mundo tem similaridades de personalidade.
Existem 3 características de dimensões extrafísicas, que são a dimensão paraíso, a dimensão inferno e a egodimensão. Cada personalidade é afinizada com cada tipo de dimensão extrafísica. Cada personalidade é afinizada com cada dimensão espiritual. Cada espírito possui uma personalidade, cada personalidade é afinizada com cada tipo de dimensão espiritual. Exemplo. As consciências racionais podem ser afinizadas com a dimensão paraíso, a dimensão inferno ou a egodimensão. As consciências de personalidade idealistas podem ser afinizadas com a dimensão paraíso, inferno ou egodimensão. As consciências guardiões de personalidade guardiã podem ser afinizadas com a dimensão paraíso, inferno ou egodimensão. As consciências de personalidade artesãos podem ser afinizados com a dimensão paraíso, inferno ou egodimensão. Dimensão espiritual paraíso é a dimensão espiritual cosmoética, benigna, que é habitada por Deus e vários espíritos de todos os níveis evolutivos. Possui 3 características. É uma dimensão agradável, é uma dimensão transicional, é uma dimensão evolutiva. É uma dimensão agradável porque o ambiente lá é maravilhoso, é perfumado, você se sente bem, você ouve e recebe pensamentos e sentimentos de amor, de prazer, de caridade, fraternidade e irmandade. A dimensão espiritual paraíso é uma dimensão transicional. Por quê? Porque ela tem níveis, etapas. Então, se o espírito do Joãozinho é de nível evolutivo baixo, ele vai viver no primeiro plano da dimensão paraíso. Se o Joãozinho for um espírito de nível um pouquinho superior, vai viver numa segunda dimensão, num segundo plano da dimensão paraíso. Se o Joãozinho for de nível evolutivo um pouco alto, ele vai viver no terceiro plano da dimensão paraíso. É uma dimensão evolutiva porque todos os espíritos que ali vivem e habitam evoluem espiritualmente. Dimensão espiritual inferno. É a dimensão espiritual anticosmoética, maligna, negativa, que é habitada por Deus e vários espíritos malignos de todos os níveis evolutivos. São chamados de subplanos por serem ambientes espirituais doentios. A dimensão espiritual inferno possui também 3 características. É uma dimensão maligna, uma dimensão transicional, uma dimensão evolutiva. É uma dimensão maligna porque ali o ambiente é pesado, onde você escuta e recebe pensamentos negativos, sentimentos negativos, energias negativas, pensamentos antiéticos. É uma dimensão habitada por espíritos imundos, malignos, corruptos, criminosos. É uma dimensão transicional porque ali também há planos. Nível evolutivo vive no plano 1, nível evolutivo baixo vive no plano 1, nível evolutivo mais ou menos no plano 2, nível evolutivo um pouquinho evoluído, nível 3. É uma dimensão evolutiva porque mesmo nesse ambiente tóxico, patológico, ainda assim, aqueles seres conseguem evoluir espiritualmente. Há possibilidade de se evoluir espiritualmente ali. Egodimensão é a dimensão espiritual de nível evolutivo estacionado, porque é habitado por Deus e por espíritos viciados e presos energeticamente pelos prazeres materiais, estilos de vida e hobbies do mundo intrafísico. Esses espíritos não passaram pela segunda dessoma e, quando eram encarnados, foram pessoas alcoólatras, drogados, fornicadores, tabagistas, adúlteros, vaidosos, gulosos, viciados em esporte, em arte, cultura, com dificuldade de desapego. Nessa dimensão, vou dar um exemplo de egodimensão. Pessoa é viciada em cigarro. Ela morreu e continua viciada em cigarro fumando. Então ela fica presa num ambiente fumando o dia inteiro. Não se dá conta de que morreu e não consegue desapegar
do cigarro. Um segundo exemplo de ego-dimensão, uma pessoa viciada em basquete, um jogador de basquete profissional, especialista nesse esporte, dono dessa potencialidade. A vida dele, quando ele era um ser encarnado vivo, era treinar, jogar, treinar, jogar. Morreu, não sabe que morreu, não percebe que morreu e continua treinando e jogando basquete o dia inteiro. Agora eu recebi aqui umas perguntas e eu vou começar a respondê-las para elucidar melhor o tema. Teve um comentário aqui da Selma Persti. Caio, o inferno existe ou é plasmada pelas próprias consciências? O inferno é uma dimensão espiritual que existe porque ela é o resultado do plasma, da energia consciencial exteriorizada por milhões, bilhões, trilhões de espíritos anticosmoéticos, malignos e criminosos durante milênios. Então não existe somente um inferno, existem zilhões, milhões, bilhões, trilhões de infernos. Então é uma dimensão que existe sim, e que for afinizada com as ideias que habitam aquela egrégora, aquela dimensão, quando morrer vai para lá. Vamos ver se tem mais perguntas. Aqui no YouTube, não. Então, eu vou elucidar mais 2 pontuações antes de finalizar. Se eu sou uma pessoa que vivi 120 anos na dimensão intrafísica, na dimensão física, minha personalidade é racional, porque na psicologia tem 4 personalidades: racional, idealista, guardião, artesão. Eu sou de personalidade racional, exemplo. Viciado em basquete. Ético, benigno, assistencial. Quando eu morrer com 120 anos, eu vou para o paraíso. 2 espíritos que têm a mesma personalidade que a minha, dos racionais. E vão viver comigo ali espíritos de personalidade racional, totalmente éticos, benignos, assistenciais. E eu vou viver numa comunidade dentro dessa dimensão de atletas especialistas em basquete, que era meu prazer, o meu trabalho. Sou um cara, outro exemplo agora, sou um cara ruim, maligno, corrupto, anticosmoético, de personalidade racional, viciado em basquete. Depois de 120 anos, quando eu falecer, quando eu desencarnar, quando eu dessomar, eu vou para o inferno, viver com espíritos de mesma personalidade que a minha, racional, só que também tem afinidade de pensamentos, sentimentos e energias comigo, porque são malignos, corruptos, anticosmoéticos, e vou viver com eles ali e vou viver numa comunidade de espíritos de personalidade racional, malignos, antiéticos, também especialistas em basquete. Acabei de citar aqui 3 exemplos de ego-dimensão, paraíso e inferno. Depois da morte, a gente vai para onde nós temos afinidade de personalidade e afinidade de pensamento, sentimentos e energias. Se eu quero ir para uma dimensão maravilhosa, prazerosa, amável, dócil, fantástica, eu tenho que ir para o paraíso, mas para eu ir para o paraíso, eu tenho que ter pensamentos, sentimentos, energias de amor, caridade, e tenho que praticar amor e caridade o tempo todo o tempo. Encerro mais uma participação no programa Esclarecendo a Matrix. Gratidão a Cris de Pascoal, presidente do canal. Gratidão ao Deco, assistente técnico. Gratidão a você que curtiu, comentou e compartilhou a live de hoje. Tenham todos uma excelente noite. Gratidão.